você já imaginou reunir os principais nomes do mercado publicitário num dia super especial? Porque hoje, eu, Ari Brito, presidente da APP Litoral Paulista, acabei de sair do primeiro festival universitário Festap realizado no litoral. E eu estou aqui com alguns feras, alguns deles participaram, palestraram, deram um show no Festap. E aí a gente se reuniu aqui nas House para falar um pouquinho sobre esse mercado publicitário e falar também das experiências dos clientes. E aí eu vim aqui praticamente como convidado, mas já virei apresentador, porque comigo é assim, não tem jeito. E aí eu estou aqui com o Bruno. Aí é um dos palestrantes do Festap. E aí, Bruno, conta pra gente, foi a experiência bacana ou não? Cara, uma experiência única. Eu espero que não seja a única pro resto da vida, né? No ano que vem, torcendo para ter outro. Mas uma experiência única não só pelos alunos, a gente tinha o quê? 250, 300 alunos no total? Fora isso, eu tive 8 ex-professores presentes, inclusive na minha palestra. Então, para mim, eu tô até arrepiado aqui de ter parte de vocês lá me assistindo. Sim. E aí um dos caras que participou, assim, não só como palestrante, né, que é um grande nome da publicidade, mas também apoiou o evento, né, porque a gente tinha a Smart Solve como um dos apoiadores, como um dos grandes patrocinadores do evento, e o Robson deu um show. Tanto é que foi uma palestra que acabou com um brilho. A gente estava brincando aqui nos bastidores que a gente ainda está com um glitter, está com confete, porque o cara arrasou. Sabe aquelas palestras, você fala, pô, a palestra foi explosiva, terminou a palestra assim, cara, muito obrigado por ter participado e obrigado pelo convite aqui de participar. Como que foi a tua participação? Primeiro, obrigado. A palestra, inclusive, foi esse o grande ponto, né? Eu disse que as pessoas não lembrariam o meu nome, mas ficariam marcadas por um pontinho amarelo que passou no Festap Litoral, a primeira edição. Para mim foi uma enorme honra poder palestrar, falar sobre a experiência do cliente, que é um assunto que eu gosto muito, acho que é um tema que muda o jogo, inclusive, para qualquer segmento, principalmente para a agência de publicidade. Estou muito feliz de estar aqui nessa ressaca também para a gente discutir diversos temas. Espero estar na próxima edição do Festap. Perfeito. Com certeza, assim, a gente tem aí grandes nomes, né? Eu até brinco, porque quando a gente fala assim, entrou um dos palestrantes, só tinha 18 leões em Cannes, né? O Rodrigo da Mata e o Rafael Teixeira, só cara com poucos troféus na prateleira, né? Mas a gente tem aqui, né, esse podcast do Grupo Freela, que é o FreelaCast, né? Tem uma coisa assim muito legal porque a gente acaba descobrindo lugares, né? Nós estamos em Santos, para quem está assistindo do planeta, a gente está num lugar super maravilhoso, exótico e tal. E aí o nosso anfitrião, olha só que bacana, né? Cara, fala um pouquinho como é ter esse lugar aqui. Porque a gente entra para aquela escada, imagina, né? Primeiro que já é uma point, né? A localização é incrível. Parabéns pelo espaço. Obrigado pelo convite de estar aqui, porque quem é o anfitrião são eles, né? Eu vim aqui como convidado, estou brincando aqui de apresentador, né? Bom, obrigado agradeço muito. Aqui a gente fica em cima de um bar, tem gente que fica no prédio, né, comercial e tem o cafezinho embaixo, a gente tem um bar. É a nossa Batcaverna aqui, a Zé House fica... inspiração, né? Não falta, não falta. A gente fala assim, mas vocês descem pro bar, normalmente o bar sobe. Então vai fazer reunião no final do dia, a gente já, olha, sobe aqui que não tem mesa, né, sexta-feira, então ele já vou te sobe. falar uma coisa, vou passar pro Guilherme, vou falar uma coisa. Tinha pelo menos umas 2, 3 pessoas que vazou, né, que a gente vinha pra cá. Aí o pessoal falou, tem que perguntar pra ele por que Z House. Se tem a ver com essa coisa de ser uma casa, tipo, o espaço. Me explica um pouco essa coisa do nome. Resume. Eu sei que tem a ver com estar em cima do bar, é isso? O Z é de... Quase isso. A gente procurou seguir essa lógica de casa, já foi a terceira. Espero que continuemos em casa. Mas o Z vem de Zilli, que é meu sobrenome. E House foi porque era em casa, quando a Z House foi em casa que ela se iniciou. Começou em casa. Literalmente em casa, na sala de casa, eu e mais um. E aí você literalmente levou a tua casa para o escritório e agora o escritório para tua casa, é isso? Tipo, inverteu. É quase aqui que eu durmo. Muito bom. E aí, para completar esse timaço aqui, como eu falei, né, no início, a gente acabou de terminar um Festap, o primeiro Festap do Litoral, muito bacana. Teve o presidente Silvio, a vice-presidente Renata Alcalde, que é professora da SPM, um monte de gente super bacana. E aí, para completar, um cara que quando a gente se vê a cada 10 anos, aí a gente fala, caramba, não acredito como você mudou. Tá aí o Guilherme da Desastre. Cara, que legal te encontrar aqui, né, nesse espaço maravilhoso. Obrigado pelo convite. Obrigado eu por estar aqui com vocês. Para aqueles que não sabem, o Ari é um dos responsáveis de eu estar na publicidade, de eu trabalhar em 2011. Foi a primeira experiência dentro da Impacto. E era um desejo muito forte estar fazendo isso daqui acontecer, porque acho que a gente, como dono de agência, está sempre na operação, sempre enraizado
no dia a dia com a equipe e falta um pouco desse bate-papo, dessa troca de experiência para a gente poder mobilizar o mercado para se desenvolver como não só como empresa, mas também como ecossistema. Né? Acho que Perfeito. Assim, eu até queria trazer aí jogar agora, levantar a bola para vocês. Quem for mais rápido responde, porque eu ouço muito. Ela já proativo. Assim, a gente fala muito dos mercados regionais. Eu tive a oportunidade agora nesse ano, né? Tá quase no final. Palestrei aí, acho que nas principais praças, tá? Então viajo muito palestrando, falando sobre as transformações no mercado publicitário. E aí, assim, falam muito de Santos, né, de, poxa, o mercado santista tem lá suas peculiaridades, porque aí, assim, você tem esses clientes... A gente é muito próximo à capital e as pessoas vivem se comparando. Na faculdade mesmo a gente forma alunos, e aí os alunos falam assim, poxa, eu quero ir para São Paulo, como se não tivesse uma vida, se não tivesse oxigênio aqui na Baixada. Eu queria trazer a realidade aqui para quem está assistindo, até porque a gente tem caras que realizam, né, vocês 4 são realizadores do mercado publicitário. Me fala real para quem está assistindo, caras, como que está o mercado regional? Porque eu viajo por aí, todo mundo fala, meu, vocês estão lá em Santos, é sensacional, tem o Porto, tem isso. Eu falo, meu, eu conto ou não conto? E aí, quem que vai ser o proativo que vai responder essa? Puxa aí. Acho que todos podem falar que tem, né? Todos podem. Acho que eu posso falar por A todos. gente paga as contas. De bate-pronto, né? Temos mercado, estamos buscando enaltecer e levar esse mercado. Isso depende, acho que mais não, acho que 100% de nós, né? Das agências, porque as agências junto a outras, né, faculdades, enfim, tudo que a gente consiga somar, porque tem clientes, muitos clientes, né? Quantos que a gente não ouve falar aí há tempos que vão buscar agências em São Paulo e que eu já ouvi bastante falar que esse mercado tem mudado. E eu já ouvi de clientes falando que preferem buscar agências aqui no local, né? Em Santos, na Baixada que seja. Eu já ouvi uns 2, 3 falando sobre isso. E eu acho que isso é fruto também de um trabalho nosso, né? Não é de uma agência ou de uma faculdade, enfim. Acho que é um trabalho conjunto, assim, as pessoas estão tendo essa percepção de que sim, aqui tem trabalho bem feito, nós precisamos, eu acho que faço até parte disso eu era muito mais, né, backstage, ele ficava low profile, a gente está dando mais as caras, né, em rede social, enfim, tudo que a gente tem aí de frente de comunicação, para mostrar para as pessoas bons trabalhos, projetos, posicionamento de mercado, mas sim. Eu acho que uma coisa que é legal de ressaltar, assim, né, principalmente porque por a gente ter acabado de participar de um grande evento, né, que na verdade foi um evento nacional em Santos, que demonstra um pouco assim, porque 90% dos palestrantes eram santistas e todos premiados internacionalmente. Assim, a gente exporta muita mão de obra e às vezes fica com a ideia de que, por exemplo, Santos, mas meu, a gente tem grandes profissionais aqui. Cara, me fala um pouquinho sobre essa coisa de Santos, né? Porque a gente tem uma coisa também de a gente exportar mão de obra, mas aí entra um pouquinho da questão do mercado de trabalho, que o Guilherme também, a gente estava falando aqui nos bastidores. Como que fica essa questão, né? Que ele já respondeu. Santos, efetivamente, tem bons profissionais? O que está faltando? Falta um marketing pessoal, talvez? Às vezes o espeto de pau na casa de ferreiro? Quer falar isso? Tá bom. Depende muito do quanto você sabe se posicionar e o quanto você vende o seu trabalho. Então, sim, mercado tem para todo mundo, tem excelentes profissionais aqui, só que se a gente não se posicionar dessa forma frente aos clientes, a visão que fica é que não existe. Então, a culpa no final também é nossa. Acho que a grande responsabilidade é nossa. Com certeza. Um denominador comum entre as agências que eu vejo é que a gente vende um serviço que muitas das vezes a gente peca na realização do nosso próprio serviço. Então você vai ver hoje as mídias sociais das agências, a gente não tem uma consistência, ou não traz esse conteúdo da maneira que deveríamos, muito porque a gente está focado na entrega para os clientes, na entrega para a prestação de serviço. Mas eu acho que é esse o ponto. Mercado tem. Se juntar os 3 aqui, a gente não consegue, com as nossas equipes, atender todos os clientes que tem no litoral. E acho que não consegue atender Santos. Então é uma questão mesmo da gente estar se posicionando, da gente estar com um departamento comercial prospectando de forma contínua, né? E isso acho que cada vez mais agora a gente tem conseguido colocar em prática. Eu vejo um movimento aí pós-pandemia que as agências começaram a se mobilizar na parte comercial para atrair. Também eu poderia provocar um pouco você, até para entrar um pouco nessa questão do mercado de trabalho, que às vezes a gente está formando pessoas nas universidades,
mas as próprias pessoas não acreditam. Por exemplo, a gente vai e traz uma palestra, por exemplo, do Bruno, dando, né, o Robson, tal, dando palestra para o pessoal fica, caramba, demais. Cara, eles estavam outro dia ali naquele mesmo lugar, estudando nas mesmas universidades que você e tal. Então fica talvez uma questão de autoestima, porque aí no mercado de trabalho as pessoas não acreditam que tenham capacidade para poder realizar as experiências. Acho que falta um pouco daquela questão também de você ter a consciência de que é uma jornada, que é uma trajetória. E aí a gente fica com essa síndrome do impostor de que a gente não consegue, de que para dar certo tem que ir para São Paulo, tem que ir para outro lugar. E a verdade é que o mercado de trabalho hoje tem oportunidades muito boas. Assim, uma das coisas que a gente vende quanto agência para esse mercado regional é que ter uma agência próxima de você vai enriquecer a prestação de serviço. Então você vai estar próximo do cara que está te prestando esse serviço. Para as pessoas do mercado de trabalho, eu acho que é entender que trabalhar nessas agências também é legal para tu estar próximo da tua família, para no final do expediente tu ir até a praia, tu dar uma volta no calçadão. Não se sentir inferiorizado, né? Porque às vezes fica a sensação de que, eu trabalho em Santos, mas meu sonho é trabalhar em São Paulo, então trabalhar em Santos é menor, né? E aí eu queria provocar um pouquinho, trazer o Robson, até por conta da palestra dele também de Festap e de toda a experiência que ele tem, porque a gente fala muito, o Guilherme falou um pouco dessa coisa da jornada, né, dos stakeholders, né, mas vamos falar um pouquinho da jornada do cliente, porque para mim também é uma percepção, aí nesse universo que eu viajo nas praças, tal, falando sobre as transformações da publicidade, antigamente ativação, experiência, marketing de experiência, era uma pequena parcela de investimento publicitário. O grande bolo era a mídia. Hoje a mídia encolheu, a gente tem aí uma percepção por conta até das redes sociais, então o investimento foi muito para o social media, tal, para a internet como um todo, e aí valorizou as experiências, o contato humano. Como que fica essa coisa do investimento e até a percepção dos futuros publicitários e das pessoas que estão no mercado de entender que mudou a forma de se comunicar, essa coisa da comunicação 360 e o contato direto das marcas com os clientes? Tem um ponto que foi tocado aqui, justamente a formação de grandes profissionais, né? O regional é quem forma os profissionais. Falando, explorar melhor isso para criar storytelling que todas as agências de publicidade podem realizar. E isso já começa a ser feito com uma experiência. Quando você pega profissionais que se destacaram no mercado e você tem pessoas da Baixada Santista que ganharam prêmios internacionais, você começa a explorar isso de uma forma intencional, você já começa a impactar o seu cliente. Neurociência total. E você começa a pegar os seus clientes também na parte da experiência do cliente, fazendo todo esse processo de transição de marketing. Criar conexões, né? Primeiro crie conexões, depois crie negócio. Comece a fazer o seu cliente se apaixonar pela sua marca. Crie o seu brand. Às vezes o dono de agência de publicidade ele está tão preocupado em oferecer isso para os seus clientes que ele esquece dele. É o que você falou, casa de ferreiro, espeto de pau total. Né? Pô, quem melhor sabe trabalhar com isso é justamente o dono de agência de publicidade, é o publicitário. Então basta explorar isso um pouco mais para criar essa experiência para o seu cliente de uma forma completamente única. E isso transcender a parte regional, falando aqui das agências da Baixada Santista, mas atender clientes do mundo inteiro. Né? Não tem por que a gente perder profissionais de Santos, porque eles vão buscar algo fora. Cria uma cultura dentro dessas pessoas que vão entrar para trabalhar contigo, para que elas queiram ficar, para que elas abracem a sua ideia, para que elas transformem também a experiência do cliente da sua agência para transformar a vida daquele cliente. Isso vai ser uma grande virada de jogo. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante nisso, que é assim, por que está tão forte isso no momento que a gente está vivendo? A gente teve meio que com as tecnologias, inteligências artificiais, veio que democratizou a prestação de serviço. Então hoje eu falo que assim, é commodity. Prestação de serviço, ela é commodity. Temos 3 agências aqui, se você for pegar a relação de serviço que nós oferecemos, De valor também. é a mesma coisa, assim, em questão, é bem linear. Mas a prestação de serviço, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, tem a sua cultura, né? e é isso que vai diferenciar na hora de escolher uma agência. Então, eu acho que hoje as agências elas não são mais escolhidas pela questão de você faz tráfego pago, você faz gestão de mídias sociais, não,
como é que você conduz toda essa orquestra de serviços na hora que você está lidando com o teu cliente. E aí a experiência Acho que do isso cliente. já começa, inclusive, quando você olha a lista, o leque de serviços que uma agência de publicidade faz, quando você bate o olho no site. Cara, vai diferenciar muito pouco entre uma e outra. Por que não explorar mais o que você tem de diferente? Pô, explora a experiência do cliente, explora o seu atendimento, explora o que você faz, por exemplo, a gente como escritório de contabilidade nichado em agências, pô, eu exploro demais o que a gente faz de levar o press kit, de criar um atendimento personalizado, de identificar real os pontos de necessidade da agência de publicidade. Só que se olhar o nosso site, vai ser completamente diferente de olhar um site de um escritório de contabilidade, porque a última coisa que a gente quer vender é contabilidade. Vamos vender atendimento. Até porque, Robson, se vocês forem pensar, assim, a entrega pode ser commodity, mas o resultado vai ser diferente. E aí entra a experiência de cada um. Porque, por exemplo, se a gente for pensar nas 3 agências e no seu serviço que você presta para as agências. A gente tem dezenas de agências de publicidade aqui na região, só que aí, de repente, você fala assim, tá, mas não é trabalhar com uma agência de publicidade, né? Até porque eu, como presidente da PP, muitas vezes ouço isso. Ah, não quero saber de agência. Quando eu falo lá para um anunciante, uma agência tal. Por quê? Porque o cara foi contaminado por uma experiência ruim de uma agência. Então, não é ter ou não ter agência, mas é saber qual agência que vai te oferecer uma experiência e agregar valor no serviço. Porque quando a gente está na sala de aula, na universidade, a gente fala, visibilidade, engajamento e monetização. Tem agência que dá visibilidade, mas não gera engajamento, não consegue lead, não consegue dar... E no final, pode gerar lead, mas não gerar monetização, não gerar resultado. E aí a entrega vai fazer muita diferença. E aí agora o tema é livre nesse bloco, eu quero provocar um pouco meus amigos aqui para falar um pouco das coisas que foram até discutidas nesse Festap aqui do Litoral, mas também no Festap no mês passado na SPM São Paulo e tal. E eu queria trazer um pouquinho, assim, para onde que está indo? Porque se a gente fala de experiência, se a gente fala de inteligência artificial, eu sou de uma época que na faculdade a gente ensinava, por exemplo, Photoshop, os softwares, aí o cara editava lá num Adobe, no pacote. Aí agora o menino vai lá no Canvas em 30 segundos no CapCut, tá, essas coisas de inteligência artificial, e aí a molecada fala assim, para que a gente vai fazer uma faculdade de comunicação se a gente vai perder emprego para inteligência artificial ou para o robô? Aí eu quero ouvir de vocês 4 para a gente poder levar inteligência para esse povo. E aí, a inteligência artificial, os robôs vão realmente engolir essa molecada, Guilherme? Não, né? Nem de perto. Acho que assim, tem 2 pontos que para mim são muito importantes, que é a gente precisa de mais eventos como o que aconteceu hoje do Festap aqui na região, porque nesses eventos a gente levanta algumas pautas para elucidar a mente da galera, dos jovens, em relação ao que está acontecendo, como o mercado está se comportando, e o que eu vejo é que nenhuma inteligência artificial vai roubar o emprego de ninguém, mas você vai perder o emprego para aquele seu concorrente de trabalho, aquele seu colega que souber mexer em inteligências artificiais. Hoje, dentro da agência, existe uma discrepância muito grande entre setores que nós já temos inteligência artificial sendo aplicada, sendo utilizada pelos nossos colaboradores, e setores que ainda estão mais engessados. E isso gargala dentro da agência, tipo assim, você tem um setor que hoje consegue usar um GPT, consegue usar uma ferramenta de IA para produzir os conteúdos, ela acaba tendo uma performance muito acima e aí já joga a responsabilidade no próximo setor. Então, acho que eu enxergo o movimento das inteligências artificiais como um movimento que vai agregar muito na nossa qualidade de produção para a gente ter mais tempo para a criação. Então, eles vão facilitar o operacional para que a gente possa ter mais tempo para trocar essa ideia, para fazer um briefing, para fazer um brainstorming, que é o que o publicitário geralmente mais gosta. Mas ela ainda precisa ser operada por alguém no final da história, né? Sim, ela é sempre imputada, né, nesse sentido. Você. Eu faço uma analogia, brincando assim com a galera quando pergunta disso, de inteligência artificial, de que é como se fosse uma HP para o engenheiro. Que você também tem um comando, que seria um prompt, né, para o IA, e nem por isso o engenheiro deixou de ser engenheiro e usou isso como um artefato para melhorar o seu trabalho. Então, eu acho que o que tem que enaltecer é o conhecimento, a parte acadêmica, porque hoje em dia muitas falam, não, mas eu vou aprender tal coisa e vou sair fazendo. Se você não é um comunicador, você não tem a teoria da comunicação e começar com beabá, essa jornada toda que o Gui comentou,
de nada adianta os artefatos para você construir e melhorar, aprimorar o trabalho. Então, eu acho que assim, nunca vai substituir. E sim, você vai saber lidar e aprimorar. Quem sabe primeiro se dá melhor, né? Ter o famoso oceano azul. Mas acho que substituição não, sim aprimoramento. A tua analogia foi ótima, porque é aquela coisa, se você der uma calculadora para mim, por exemplo, que não sei cálculo, que não sou engenheiro, eu vou ficar olhando e brincando como se fosse um videogame, né? E a mesma coisa se a gente pegar um software, qualquer outro, ou uma inteligência artificial e não souber pedir, não vai adiantar nada, né? Até porque a gente vê na universidade hoje já muitos desses softwares sendo utilizados, a inteligência artificial usada bastante até para fazer TCC, e vem cada vez mais porcaria, né? Porque aí falta inteligência, que eu acho que esse é o grande X da questão, né? Sensacional, né? De como que você coloca a inteligência no trabalho publicitário, né? Sim, sim. E assim, desculpa cortar. Eu vi um vídeo recentemente, inclusive é um vídeo que eu estou tentando reestilizar ele para o meu conceito de empresa, vídeo internacional, inclusive, ele passa 1 minuto e meio fazendo sátiras com quem divulga que usa IA. É uma música cantada e tudo mais, mas entre outras coisas ele fala, ninguém liga se você usa IA, desde que funcione, desde que traga resultado. É uma musiquinha chiclete que fica repetindo e no final nobody cares. Então faz, do jeito que você quiser fazer, só que precisa dar certo. Se não der certo, você só gastou tempo. Então no final da história sempre vai ter vaga. Você comentou sobre o uso do Canva frente ao Photoshop. Eu não confio hoje num designer que fecha um arquivo para impressão no Canva. Não que não dê para ser feito. Mas eu preciso que ele tenha essa skill na minha empresa. Com certeza. Só do RGB e CMYK já é uma coisa que pouca gente atualmente está sabendo diferenciar. Agora, ferramentas extras que o Photoshop traz, nem se fala. Eu acho que uma área, quando a gente fala de publicidade, uma área que é extremamente afetada, que é o financeiro, que é a contabilidade, porque a gente fica com a percepção, por exemplo, que agora você tem um sistema e aí faz tudo tal, e na verdade, assim, o papel do contador e o papel da inteligência financeira é super importante para que a coisa dê resultado, principalmente no segmento onde a gente lida com o budget dos clientes. Então, às vezes, a gente tem que gerenciar uma verba que não é nossa, tendo que monetizar a nossa própria verba. Então, a inteligência é muito importante nessa área. Né? Não tenho dúvida. Acho que o que a gente está passando aqui é um retrato do passado histórico, porque passamos por uma revolução industrial, revolução tecnológica, e agora a gente está passando por uma revolução de IA. Ninguém deixou de trabalhar, ninguém deixou de se aprimorar. Resta saber quem vai acompanhar a evolução, né? Por exemplo, eu estou segurando aqui o Cloud Note, estou gravando todo o nosso bate-papo, porque vai me dar vários insights, vai me ajudar a aprimorar os meus conhecimentos. Para quem não sabe o que é? Cloud Note ele faz um resumo de toda a conversa que você tem em uma reunião e coloca aqui bullet points, registra uma ata. E você usa isso da melhor forma possível. Pô, certamente isso na mão de alguém que não vai saber dominar não significa nada. Você usando isso para criar insights, criar coisas que você vai conseguir utilizar, por exemplo, uma área comercial, usar a inteligência artificial para que você possa gravar as reuniões da sua equipe comercial, você vai saber exatamente se o seu time comercial aplica toda a estrutura que você quer levar para o seu cliente, se ele tem quebra de pontos com o seu cliente final. Então, isso é usar a favor. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente fala de financeiro. Hoje eu uso muito isso para criar relatórios personalizados para cada agência de publicidade. Eu deixo de fazer a minha análise, não dá para confiar 100% na IA, mas eu uso ela a meu favor para... É um catalisador, Exatamente. Né? É um catalisador. Eu acho que é bem isso, é como o Bruno falou, que é você ter, de repente, a tecnologia para acelerar alguns processos e aí, de repente, chega na reta final, quando entra na questão de estratégia, a gente, onde tem inteligência, não tem jeito, tem que entrar na nossa capacidade. A gente para encerrar, eu queria ouvir rapidamente dos quatro, a gente está num período que quem assistir agora, né, esse material, a gente está entrando num novo ano. E aí, sempre nesse momento, a gente pergunta, né? Pô, como que vai ser? Eu queria ouvir numa palavra, ou em algumas poucas palavras de cada um de vocês, como que vocês enxergam 2025? Recolher dinheiro de pá. Eu acho que é isso, cara. Assim, sendo bem sério, eu acho que vai ser um dos melhores anos para a agência, em questão de estrutura, em questão de equipe, cultura. A gente está muito ansioso e muito animado, um pouco exatamente por esse passo das inteligências artificiais estarem ajudando a gente a, com poucos braços, a gente potencializar mais ainda a nossa capacidade de produção.
E eu acho que vai ser o melhor ano que a gente teve profissionalmente dentro da Diesel. Estão ouvindo, né? Tá registrado. Vamos. Cara, eu passei o último ano me reestruturando. E não só de equipe, de tecnologia, nem nada do tipo, mas de imagem, de posicionamento, o que eu queria vender, para quem eu queria vender, não só geograficamente, mas para perfil de pessoa. Eu acho que eu finalmente achei. Então, o ano que vem eu tendo a ser, se possível, recolher dinheiro junto com você, que não seja só o seu dinheiro, mas eu acredito que eu vou ser feliz no trabalho de uma forma que eu nunca fui até hoje. Não que eu seja muito triste, até porque eu escolho os clientes que eu vou atender, mas a partir do momento que você se encontra como empresa e como pessoa, você sabe com quem você quer trabalhar. Essa é a meta para o ano que vem, com certeza. Perfeito. E aí, você? Bom, eu espero 2025 ter mais relacionamentos como esses aqui, me aproximar mais da APP. Foi excelente ter participado dessa primeira edição. Quero participar em 2025 da segunda edição também. E 2025 para mim está cheio de novidades, porque vou fazer o primeiro lançamento do livro falando sobre a experiência do cliente. Quero lançar uma mentoria para ajudar donos de escritórios de contabilidade a também conseguir aplicarem a experiência do cliente. Que não precisam serem nichados em agências. Que não precisa ser nichado. E eu acredito, inclusive, no poder do nicho. Então, quero aproveitar esse momento para conseguir compartilhar do que foi sucesso para a SmartSolve para outros escritórios de contabilidade. E levar cada vez mais conteúdo para donos de agência de publicidade, principalmente que queira reduzir a sua carga tributária para 2025, fazendo um bom planejamento tributário, um diagnóstico tributário, onde eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar mais dinheiro na última linha do DRE, dinheiro no bolso. Tem uma pá para ajudar a gente? Opa! Ele tá Olha lá, já vai ter uma fila já. Tipo, uma fala dessa aqui já era, né? E o nosso anfitrião, cara, parabéns pelo espaço e obrigado por receber a gente, né? Eu acabei vindo aqui de convidar e virei anfitrião também. já fui com os 2 pés na porta, mas fico feliz, obrigado por receber a gente. E qual é a tua expectativa para 2025? Além de manter esse espaço maravilhoso aqui. Eu quero usar esse espaço mais para isso, que era uma das ideias também quando a gente veio para cá, essa integração aqui das salas, ali fica também a equipe. Eu acho que é o que ele falou também da integração da gente, do mercado, né? Porque a gente está cansado daquela coisa de reclamação de cliente, acho que já joga isso para longe, é depender muito mais de nós do que ficar com esse ponto de reclamações, acho que é longe disso, né? É engrandecer o nosso mercado, é estar sempre passos à frente do cliente e não ficar nessa questão de achar que o cliente é o problema, porque não é. Eu vejo que criou-se, né, esse problema do mercado publicitário de reclamação do cliente. E eu acho que já é um negócio, para mim, muito passado e que a gente consiga agora se engrandecer mais, movimentar mais o mercado, termos mais essa prospecção aí com a galera, de entender que a Baixada, Santos, temos sim oxigênio para trabalho, conseguimos atender São Paulo e o mundo inteiro, que hoje em dia, né, depois de pandemia, né, independente de todo o mal que causou, não tem mais, você não precisa nem ficar falando mais, é até óbvio, né? Então é isso, é ter essa integração e conseguir evoluir cada vez mais para podermos finalmente recolhermos o famoso dinheiro em pá. Esteja preparado, coloque, como o Guilherme falou, pega pá, porque vai rolar muito dinheiro se você usar sua inteligência, e não artificial, claro. Muito obrigado mais uma vez pela construção, né? Porque eu tô aqui com amigos, né? Novos amigos e amigos antigos, fico muito feliz. Cara, tem um ponto que eu acho que é só a gente, quando eu fui falar da minha expectativa para o ano que vem, eu foquei muito dentro da empresa, mas eu acho que tem um movimento fora dela que também é muito importante, que é esse ecossistema. Eu acho que para 2025 a gente tem que criar raízes em cima desse papo, dessa troca de experiência, para a gente, como ecossistema publicitário, a gente poder ajudar os universitários, a gente poder ajudar as empresas parceiras, porque aqui não temos concorrência, a gente tem colegas de profissão. Então, assim, tem mercado para todos nós e que a gente possa ajudar, como empresa, como empresários, o nosso ecossistema para que a gente se desenvolva muito mais. E digo mais, colegas e fofoqueiros. Ou seja, funcionário, ex-funcionário, cliente, ex-cliente, qualquer coisa que tente passar a perna em um de nós, nós já estamos ligando um pro outro para contar, pode ficar tranquilo. Queria agradecer em nome de todas as agências aqui, mas principalmente em nome do Grupo Freela,
por ter parceiros finalmente reunidos aqui. É uma coisa que falta no mercado, não só no nosso, em todos. E parte do que a gente reclama hoje, que também é nossa responsabilidade, principalmente do ponto de vista do aluno, a gente precisa fazer por onde? Então, a gente precisa ser a agência que ele estuda na faculdade. Sim. Só que para isso a gente precisa ter esse respeito conquistado, né, por conta própria. Então, de novo, agradecendo Zé House Publicidade, não só pela presença, mas pelo espaço. Robson Araújo, contador dos publicitários, por toda a expertise e experiência do cliente. Guilherme Sprocati, da Dizes, por não só ser meu amigo há pelo menos uma meia vida, mas por ser uma grande inspiração no mercado, de criatividade, pelo menos, mas em todo o restante. E, Ari, você como meu ex-professor, atual mentor, te agradeço muito por dar esse espaço para a gente. Então, fica ligado que o FreelaCast não morreu e está de volta. Importante agradecer também o pessoal da Unlock Filmes, que não só fazendo toda essa captação para a gente, mas ajuda a gente com o roteiro, com posicionamento de câmera e com tudo que a gente precisa em relação a time. Então, pessoal de casa, gostaria que vocês aplaudissem junto com a gente, se possível. Obrigado.